Olá, Sete Lagoas e região, tudo bem? Esperamos que sim. Hoje estamos aqui para trazer uma curiosidade sobre o nome de rua da cidade de Sete Lagoas que muitas vezes as pessoas não sabem o porquê da origem desse nome. Estamos nos referindo à rua Paulo de Frontin. Ela existe na cidade de Sete Lagoas, assim como em várias cidades brasileiras, inclusive há municípios, por exemplo, no estado do Paraná e do Rio de Janeiro, que possuem o nome Paulo de Frontin. Quem foi essa pessoa? André Gustavo Paulo de Frontin nasceu na raiz da Serra de Petrópolis, na província do Rio de Janeiro, em 17 de setembro de 1860. Ele estudou nos colégios São Luís e José Ferreira da Paixão em Petrópolis e Pinheiro e Pedro II no Rio de Janeiro, então capital do Império, concluindo neste último os preparatórios. Em 1874 ele ingressou na Escola Politécnica e em 1879 formou-se em Engenharia Civil e Geográfica. No ano seguinte obteve mais 2 títulos pela mesma instituição, o de Engenheiro de Minas e o de Bacharel em Ciências Físicas e Matemáticas. Ainda em 1880 tornou-se professor substituto do curso de Engenharia Civil da Escola Politécnica e do Colégio Pedro II. Em 1882 conquistaria o título de doutor em Engenharia Civil e de Minas. Também na década de 1880 fundou com amigos na Politécnica um clube abolicionista. Seu primeiro cargo público foi o de engenheiro residente do Reservatório de Franca, na Inspetoria de Águas e Obras Públicas entre 1880 e 84. Amante confesso do hipismo, criou em 1885 a Sociedade Desportiva Derby Clube, da qual se tornaria presidente perpétuo. Entre 1886 e 1887 trabalhou no sertão da Bahia em projetos de canalização de água, e sua projeção nacional ocorreu em março de 1889 com as obras realizadas para contornar o problema de abastecimento de água na cidade do Rio de Janeiro. O episódio ficou conhecido como Água em 6 dias, em virtude do tempo gasto na operação. Em 1890 tornou-se catedrático do curso de Ciências Físicas e Matemáticas da Escola Politécnica. Em parceria com Carlos Sampaio, nesse mesmo ano fundou a Empresa Industrial Melhoramentos do Brasil, responsável por importantes obras de construção de trechos ferroviários no país e uma das primeiras imobiliárias a atuar na cidade do Rio de Janeiro. Em 1896 fez parte da comissão encarregada de avaliar planos e projetos do saneamento para o Rio de Janeiro, presidida por Manuel Vitorino Pereira, então vice-presidente da República. Nesse ano e no seguinte, dirigiu também a Estrada de Ferro Central do Brasil. Mais adiante, nas obras de reforma urbana realizadas na cidade do Rio de Janeiro, na gestão do prefeito Pereira Passos, foi nomeado em 1903 chefe da Comissão Construtora da Avenida Central, atual Avenida Rio Branco. Em 1903, elegeu-se presidente do Clube de Engenharia, cargo que ocuparia por 3 décadas, sendo agraciado pela instituição com o título de presidente perpétuo. Voltou a dirigir a Estrada de Ferro Central do Brasil entre 1910 e 1914, experiência que, somada à primeira, fez com que ampliasse sua rede de relações e acumulasse grande capital político. De fato, paralelamente à intensa atividade profissional como engenheiro, empresário e professor, Paulo de Frontin desenvolveu uma importante trajetória política na cidade do Rio de Janeiro, transformando-se em curto espaço de tempo num dos principais próceres da política carioca. Sua ligação com a política foi formalizada em seu ingresso em 1912 no Partido Republicano do Distrito Federal, liderado pelo médico Augusto de Vasconcelos. A conquista do primeiro mandato parlamentar, no entanto, se daria mais adiante em 1917, ano em que fundou a Aliança Republicana. Na chefia do novo partido, que passou a ser uma das principais siglas da política carioca, Frontin garantiu uma cadeira no Senado pelo Distrito Federal, na vaga aberta por Sá Freire, destacando-se
durante os trabalhos legislativos pela defesa do funcionalismo público. A conquista de um novo mandato veio nas eleições legislativas regulares realizadas em 1918. Interrompeu, porém, sua permanência no Senado ao aceitar o convite feito pelo presidente Delfim Moreira para assumir o cargo de prefeito do Distrito Federal. Como engenheiro, teve notável participação durante o governo municipal de Pereira Passos, que realizou a política do bota abaixo, que modificou o cenário carioca. Nessa mesma época, chefiou a construção da Avenida Central. Como prefeito, realizou obras importantes como o alargamento da Avenida Atlântica em Copacabana e a construção das avenidas Niemeyer e Delfim Moreira, ambas na zona sul da então capital do Brasil. Batizados em sua homenagem, há uma avenida na zona norte do Rio de Janeiro, assim como um município no interior do mesmo estado, nomeado Engenheiro Paulo de Frontin, e o município de Paulo de Frontin, no Paraná. Também há uma série de ruas por todo o Brasil que levam o seu nome, além de uma avenida no bairro paulistano do Tatuapé que tem o nome de Avenida Conde de Frontin. É conhecido como o patrono da engenharia nacional. Era casado com Dona Maria Leocádia Dosworth de Frontin, Condessa de Frontin. E isso é um pouco da história de Paulo de Frontin. Figura importante na história do Brasil, principalmente relacionada à área da engenharia e também da política, e que dá nome a uma rua na cidade de Sete Lagoas. A Gare Dom Pedro II, da Estrada de Ferro Central do Brasil, por onde circulam diariamente mais de 500 mil de pessoas, é como um pequeno e agitado mundo, onde se pode encontrar desde os jornais e as revistas até a radiografia pulmonar, através de um posto especialmente ali instalado para a realização do censo torácico da população suburbana do Distrito Federal. As amplas dependências do hall da Gare estão repletas das mais variadas casas de negócios, que servem a um público numeroso e sempre apressado, representando todas as classes sociais. É comum o atraso temporário nos horários, e o público impaciente por voltar a casa invade as linhas em busca de outra composição. Afinal, determinada característica da composição que cumprirá o horário, começa o corre-corre, aos troncos e empurrões, todos lutando por um lugarzinho, mesmo pequeno, nem que seja apenas para o pé e para as mãos, a fim de garantir o regresso ao lar. O espetáculo é verdadeiramente confrangedor e bem expressivo do quanto luta a população suburbana do Distrito Federal. Chega, afinal, o momento do controle do tráfego, dar o sinal da partida, e a composição superlotada inicia o seu roteiro rumo aos subúrbios da Central, onde a população cresceu assustadoramente nos últimos anos, superando o crescimento lento da ferrovia que lhes garante o transporte diário.